Salve, salve pessoas! Mais uma aula de instrumentação, onde hoje vamos aí falar sobre os instrumentos que vão fazer a medição da grandeza física temperatura. Bom, relembrando aí que na última aula nós vimos aí como que a gente vai trabalhar, quais são as fórmulas, como que a gente encontra a temperatura no nosso dia a dia. Agora nós vamos ver como fazer a medição. Então a gente vai ver aqui alguns sensores, alguns transdutores. Lembrando que o objetivo desses equipamentos é ser sensível à temperatura e aí gerar algum sinal diferente na saída. Beleza? Bom, senta na cadeira, coloca o cinto de segurança e vamos lá. Primeiro instrumento, esse daqui é super comum, com certeza vocês já viram ele alguma vez na sua vida, que é o termômetro. Termômetro. Termômetro é um medidor de temperatura extremamente comum e aí, baseado no que a gente já tinha visto nas aulas passadas, ele faz a medição direta, né? Então já é um equipamento que vai medir diretamente essa temperatura. Bom, a ideia desse termômetro, quando a gente fala que ele é no formato de expansão, então dá aí a ideia para a gente de alguma coisa que vai estar dilatando. Então ele vai expandir, vai dilatar, vai mudar o seu tamanho, tá? Então, termômetros a gente tem esses daqui. Basicamente a gente tinha aquele lá, esse daqui é mais antigo, né? Onde a gente tem aqui dentro algum material, por exemplo, mercúrio, que aquecendo esse mercúrio, ele ia subir aqui, indicando a temperatura. Bom, quais são algumas características importantes de vocês observarem nesse caso aqui, nesse tipo de termômetro? Primeiro, o material que a gente tem que usar dentro dele, ele tem que ser extremamente puro. Então, quando a gente usava mercúrio, tinha que ser mercúrio mesmo. Não pode ser o mercúrio com mais algum outro metal. Não pode ser mercúrio com algum outro componente. O mais puro possível fosse esse mercúrio, melhor seria ele. E por que o mercúrio? Basicamente, ele tem algumas características, como ele é quimicamente estável, ele não vai sofrer tantas variações físicas, então, por exemplo, ele não vai evaporar numa temperatura normal do dia a dia aí. E aí o principal, né, é fácil perceber, a gente consegue ver esse nosso mercúrio com facilidade aqui, à medida que ele vai subindo ou descendo. Bom, baseado nisso, esse termômetro de expansão, ele foi amplamente utilizado. Mas hoje em dia a gente sabe que não é tão interessante mais a utilização desse equipamento. Basicamente porque o mercúrio, nesse caso, se por um acaso que o vidro quebrasse, esse vidrinho, essa ampola que ficava armazenando o mercúrio ele é tóxico, ele pode dar problemas aí na nossa saúde, então esse equipamento ele passou a não ser mais comercializado. Mas a lógica ela continua sendo aplicável. Essa ideia do termômetro de expansão. Bom, tem uma coisa muito importante aqui, é que, olha só, dependendo da forma como a gente colocava esse termômetro para fazer a medição, ela pode mudar a temperatura. Por quê? Se a gente tem aí, por exemplo, uma medição parcial, olha, uma parte do mercúrio, no caso, estaria dentro do líquido e outra parte estaria fora. Então, dependendo do invólucro aqui e dependendo da temperatura externa, a gente poderia ter aí uma parte que estaria em uma determinada temperatura, outra parte aqui dentro do líquido em uma temperatura diferente, então a gente poderia aí ter
algumas variações na medição. Então, baseado nisso, existiam aí diversos métodos para fazer a medição da temperatura nesse caso. Ou a gente podia fazer ele parcial, ou total, ou completamente submergindo esse nosso termômetro completamente aqui, por exemplo, nesse líquido que é mostrado aqui. Bom, assim como a gente teve aí o termômetro de expansão, existe também o termômetro bimetálico. Bom, se vocês já ouviram falar dele, ele nada mais é do que dois metais, por isso o nome, bimetálico. E, novamente, a ideia é verificar a dilatação, a expansão desse nosso metal. Olha só como que ele vai funcionar. Já que a gente tem dois metais, e obviamente deveriam ser dois metais diferentes, que vão ter aí coeficientes de dilatação diferentes, a gente vai ter então que, se por um acaso esses metais estivessem soltos, livres e apresentando aí uma variação da temperatura, os metais eles teriam dilatações diferentes, dependendo aí aplicando a mesma variação de temperatura. Só que neste caso, o que é a ideia dessa proposta, desse equipamento? A gente vai ter que colar, a gente vai ter que unir esses dois metais. Bom, se eles têm coeficientes de dilatação diferentes, então uma variação da temperatura vai fazer com que ele crie essa curva aqui. E aí percebam que, olha, a quantidade que dilatou de cima é maior. Então, ele aqui também está maior, porque ele estaria do lado de fora aí dessa nossa curvatura. Se ele está do lado de fora, significa que ele dilatou mais. Já o metal mais escuro aqui, o metal 2, por estar mais dentro, mais no meio dessa curvatura, ele dilatou menos. Então, ele fica aí com essa curvatura, nesse caso, para baixo. Bom, onde que é aplicado esse equipamento? Primeiro, ele é pouco preciso, muito pouco preciso. Se vocês precisam fazer a medição de variação de temperatura com esse equipamento, olha, pode ser problemático. Por quê? Já que a gente precisa verificar aí uma dilatação relativamente grande desse nosso equipamento, então, para fazer com que o metal como um todo aplique essa dilatação, mostre essa variação, demora um pouco. Então, ele acaba não sendo preciso e a resposta dele acaba sendo muito lenta. Mas isso não interfere na sua aplicabilidade. Por quê? Em detectores de incêndio, por exemplo, em sistemas de segurança, esse equipamento ele é muito utilizado. Por quê? Olha só o que acontece. Nós temos aqui uma lâmina bimetálica, como é mostrado. A gente sabe que se a gente tivesse algum incêndio aqui na parte de baixo, esse fogo ele vai aumentar a temperatura aqui dessa lâmina bimetálica. Obviamente, a temperatura ela vai variar aos poucos. Então, à medida que a temperatura vai variando, essa nossa lâmina ela ia dilatar. E ao dilatar uma temperatura suficiente, ela fecharia contato aqui neste fio, neste contato que é mostrado aqui, e aí gera um sinal de alarme lá para o nosso sistema de segurança, sistema de incêndio, por exemplo. Então, nesse caso, a gente poderia, por exemplo, acionar sprinklers para jogar água aí para tampar o fogo. Então, isso pode ser visto também se a gente, por exemplo, ligar um isqueiro perto de alguns desses detectores. Se eles seguirem essa lógica, eles vão dilatar e vão fechar contato. Ou seja, vai dar problema. Mas percebam que
não é simplesmente ligar um isqueiro e já vai gerar o contato. Não, ele demora um pouquinho. A gente precisa ter, de certa forma, a certeza que está tendo um incêndio ali e tudo mais, para que esse sistema atue. Então, essa resposta lenta nesse caso é algo que foi algo positivo para a gente aqui, porque a gente demanda aí um tempo para ter certeza de que é um incêndio de verdade, não é simplesmente alguém com um isqueiro ou alguém ligando alguma coisa que está esquentando, nada disso. Bom, mas seguindo a mesma lógica dessa lâmina bimetálica ou do termômetro de expansão, percebam que alguns dos equipamentos que a gente já viu antes, por exemplo, o tubo de Bourdon, ele também pode ser aplicado aqui para fazer a medição de temperatura. Bom, se vocês não se lembram, tubo de Bourdon era esse equipamento aqui, que ele vem todo redondinho, todo nesse formato helicoidal. E quando a gente aplicava uma pressão dentro aqui desse nosso tubo, ele expandia, ele variava o seu raio, a sua área ali. Então, ao expandir, ele indicava aí diferentes pressões. Mas a mesma lógica pode ser aplicada aqui nesse nosso equipamento. Então, por exemplo, este equipamento pode ser uma lâmina bimetálica. Então, se isso é uma lâmina bimetálica, com a temperatura ele vai dilatar, vai mudar o seu raio, ele vai expandir essas curvas e aí a gente está medindo a temperatura. Ou, seguindo aí a lógica de expansão, a gente pode ter dentro desse nosso equipamento, a gente pode ter líquidos, gases ou vapores, que são a identificação de materiais de tubo de Bourdon classe 1, classe 2 e classe 3. Então, quando esse nosso material, quando esse nosso fluido que está aqui dentro, ele sofre uma dilatação, ele sofre uma expansão, ele vai também indicar aí uma variação de temperatura. Ou seja, o mesmo equipamento que era lá da pressão, aqui também é aplicado e segue a mesma lógica. Bom, um outro equipamento, nesse caso aqui, é o termopar. Esse equipamento ele é muito utilizado, muito encontrado mesmo. Olha só como que é a ideia desse equipamento. O termopar ele também vai precisar de dois metais, aqui indicados metal A e metal B. E a ideia desse termopar é, a partir de uma variação de temperatura, nós vamos ter um sinal elétrico. Ou seja, nós vamos conseguir, por exemplo, medir a tensão aqui. E a tensão vai estar associada a essa variação de temperatura. Bom, mas antes, vamos ver aí como é que funciona esse termopar. O princípio dele é que existam dois pontos aqui, duas junções nesses nossos metais, e essas junções elas devem estar em temperaturas diferentes. Se essas junções apresentam temperaturas diferentes, então a gente consegue ver aí, a gente consegue medir uma tensão sendo desenvolvida por esse nosso equipamento. Bom, como que funciona ou qual que seria a utilização desses termopares então? Olha só, percebam uma característica muito importante. Quando eu falei para vocês que essa junção ela precisa estar em temperaturas diferentes, significa então que se eu por um acaso tenho alguma temperatura diferente aqui no meio, como é mostrado aqui, olha, o que é importante de fato é a temperatura na junção T2 e na junção T1. Ou seja, qualquer variação de temperatura aqui no meio desse termopar não vai afetar em nada a nossa medição. Então,
quando a gente faz a medição de diferença de temperatura aqui, e sabendo que a diferença de temperatura é proporcional à diferença de potencial, existir uma temperatura intermediária que não vai afetar em nada nesse nosso equipamento. Além disso, olha só, se eu quero fazer, por exemplo, um termopar em cascata, como assim? Olha, eu tenho aqui um ponto T1, tenho um ponto T2 e tenho um ponto T3. Se eu quero medir a tensão de T1 e T3, eu consigo utilizar tanto um termopar que faça a ligação direta, né, da junção T1 com a junção T3, ou eu posso também utilizar dois termopares, onde as junções intermediárias estão aí em T2. Então, quando a gente faz essa aplicação, as tensões serão iguais, ou seja, a tensão total ela vai ser igual à tensão de V1, que era da junção T1 para T2, e mais a junção T2 para T3, que deu aí um V2. Então a gente vai medir aí uma nova temperatura. Além disso, se eu por um acaso não tenho termopares, não tenho materiais específicos para desenvolver um termopar como eu queria, eu posso também fazer aí associações de termopares. Ou seja, se eu tenho aqui uma temperatura T1 e uma temperatura T2, só que agora eu vou fazer a mudança de material. Olha só, eu quero saber qual que era a relação entre o material A com o material C, mas entre eles eu vou utilizar aqui o material B, que é esse indicado em azul. Bom, essa primeira estrutura, ela vai me gerar aí uma tensão, uma energia E de AB. E já essa outra daqui vai me informar um sinal BC. Então, qual que seria a relação entre A e C? Então, a relação entre A e C serão as tensões aí de AB para AC. Ou seja, nós estamos aí fazendo uma associação desses termopares. Bom, mas aí eu estou falando para vocês, tem metal tal, tem metal A, tem metal B, como que eles funcionam? Então, olha só, eu mostro aqui para vocês algumas construções que são relativamente comuns de serem utilizadas. Então, a gente tem aí, por exemplo, ferro e constatan, cromel e alúmio e assim por diante. Vários equipamentos, várias junções que já são de certa forma padrão, que recebem até uma indicação aqui. E, além disso, olha só, baseado nos metais, como a gente viu nesse último caso, eu vou ter também medições de temperaturas diferentes. Bom, mas não é somente isso, existe uma outra característica. Então, por exemplo, isso daqui é de certa forma tabelado. Quando a gente procura um equipamento, um termopar, ele já me fala aí essa relação, essa tabela. Então, olha só, a variação da temperatura vai ocasionar aí em uma saída de tensão, geralmente em milivolts. Isso vai ser direto, como a gente consegue perceber aqui. Então, se isso é tabelado, a gente consegue ver por esses gráficos que alguns tipos de termopar, como por exemplo aqui o S e o R, para a gente ver grandes variações na saída, precisamos ter aí variações ainda maiores na entrada, na temperatura. Então, esses equipamentos, eles precisam mostrar e eles precisam ter uma variação de temperatura muito elevada para conseguir aí indicar
alguma variação nessa nossa tensão, que é o oposto, por exemplo, desse nosso termopar do tipo J e do tipo E, onde a gente tem pequenas variações de temperatura, já vão aí gerar grandes variações da tensão. Bom, como eu falei, isso daqui é tudo tabelado, então facilita bastante a nossa vida para conseguir encontrar a relação de qual que é a temperatura que eu estou medindo e qual que é a tensão que eu estou recebendo em resposta. Tranquilo? Bom, esses daqui são alguns dos equipamentos, alguns dos instrumentos que vão fazer a medição de temperatura. Instrumentos que são muito utilizados na indústria, principalmente esse termopar. Na próxima aula, nós vamos aí ver outros equipamentos que também são interessantes da gente conhecê-los, tá? E além disso, alguns desses equipamentos vocês talvez aí já tenham observado, já tenham estudado, já tenham até utilizado em algumas ligações eletrônicas. Tranquilo? Vamos lá, vamos ver eles também.